Fala galera, vamos começar nossa primeira aula aqui, vamos falar de algumas propriedades básicas dos materiais e da estrutura cristalina principalmente. Os conceitos fundamentais, vou dar uma lida porque isso aqui é uma coisa que vai entrar por osmose, né, enquanto a gente estiver fazendo os nossos exercícios. Material cristalino é aquele em que os átomos estão posicionados em um arranjo repetitivo ou periódico ao longo de grandes distâncias atômicas, ou seja, o material cristalino ele é organizado, né? Ele tem os átomos muito bem definidos em suas posições. Os materiais que não se cristalizam são denominados amorfos, ou seja, são materiais que possuem uma estrutura meio que desorganizada. Né? A estrutura cristalina é a maneira segundo a qual os átomos ou moléculas estão espacialmente arranjados, né? Que é basicamente o que a gente falou. Né? E a rede cristalina é um arranjo tridimensional de pontos que coincidem com as posições dos átomos, ou centro das esferas, pois nos átomos neste ramo do estudo são considerados como esferas perfeitas. A célula unitária. As células unitárias representam subdivisões, né, de pequenos grupos de átomos que formam um padrão repetitivo. É como eu tinha falado antes, né? O material cristalino ele apresenta átomos muito bem distribuídos em suas posições, e essas posições vão sempre se repetindo. Né? Então, assim, cada repetição significa uma célula unitária. Né? Nesse caso aqui, no caso do materiais de construções para concursos, a gente tem que saber os três principais tipos de rede de célula unitária, né? Que é a CFC, né? A estrutura cristalina de corpo de face centrada, a CCC, que é a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, e a HC, que é a estrutura cristalina hexagonal compacta. Nesse momento a gente vai falar um pouco da estrutura cristalina cúbica de face centrada. A estrutura cristalina CFC é aquela que você tem um átomo, né, em cada vértice e um átomo em cada face do cubo. Cada átomo no vértice vai ter 1/8 dele dentro do cubo. E cada átomo na face vai ter meio átomo dentro do cubo. Né? Então daí você vai tirar que você vai ter 4 átomos dentro do cubo. Mas aqui eu vou voltar um pouco só para falar um pouco da relação que você tem da lateral com o raio de cada átomo. Se você pegar a lateral da estrutura cúbica de face centrada, você vai ver que os átomos eles vão se tocar, né? E você vai passar uma diagonal. Essa diagonal vai te gerar um triângulo retângulo e você vai chegar à relação que A é igual a 2R, né? Sendo R o raio do átomo, raiz de 2. A é igual a 2R raiz de 2, sendo A a lateral do cubo. Né? Como eu disse antes, né? Voltando, em cada estrutura CFC, você vai ter 4 átomos dentro. Né? O número de coordenação é a característica que é relacionada à quantidade de átomos que um átomo toca dentro de uma estrutura dessa, né? Estrutura cristalina cúbica de face centrada nesse caso. Você vai perceber, se você analisar, que cada átomo nessa estrutura toca em 12 átomos diferentes. Então o número de coordenação do CFC é 12. O fator de empacotamento ele é calculado pelo volume das esferas, né, que estão dentro do cubo, das partes das esferas que estão dentro do cubo, dividido pelo volume do cubo. No caso do CFC, essa conta vai dar 0,74. O que é que eu quero trazer para vocês no que tange a essa parte do que a gente está conversando aqui? Você não vai ficar calculando fé, você não vai ficar contando quantos átomos um átomo toca. Você vai ter de cabeça para essas 3 estruturas. Você vai saber que tem 4 átomos dentro do cubo, você vai saber que o número de coordenação é 12 e você vai saber que o Fé é 0,74. Você não vai ter tempo para ficar calculando. Concurso não é para testar se você é mais inteligente do que ninguém, que você tem capacidade de provar as coisas. Até porque são ridículas as provas para chegar a esses valores. Né? Então, assim, faz exercício para ficar com isso gravado. Porque cai muito em concurso e você pode se atrapalhar e perder uma questão que ninguém erra. A estrutura cristalina de corpo centrado, CCC, é aquela que você tem um átomo em cada vértice
e um átomo central, né? O corpo centrado, né? Então, assim, para você traçar uma relação entre a lateral do cubo e o raio da esfera, você vai ter que traçar uma diagonal dentro do cubo. Essa diagonal vai pegar um vértice, o átomo inteiro que está dentro do cubo, e o outro vértice, né, que vai pegar mais um oitavo de átomo. Daí você vai chegar à relação que A é igual a 4R sobre a raiz de 3. Em cada vértice, nesse caso, é a mesma coisa do CFC, você vai ter um oitavo de átomo. E no centro um átomo inteiro, totalizando 2 átomos dentro dessa estrutura. O número de coordenação é 8, e esse aqui é muito fácil de ver. Se você pegar esse desenho aqui embaixo, aqui, você vai ver que esse átomo central ele toca em outros 8 átomos, aí, né, cada átomo de cada vértice. O fator de empacotamento é 0,68. Então, recapitulando, são 2 átomos no cubo, número de coordenação 8 e Fe a 0,68 para CCC. A estrutura hexagonal compacta. A estrutura cristalina hexagonal compacta, você vai ter nas faces superior e inferior 6 átomos em cada vértice. Um átomo no centro da face, né? E você vai ter também mais 3 átomos em um plano central. Em cada átomo do vértice você vai ter um oitavo de átomo. Em cada face superior e inferior você vai ter meio átomo e 3 átomos no centro, né? Daí você faz a conta e você vai chegar que essa estrutura tem 6 átomos. O número de coordenação é igual ao CFC, 12, e o Fe é igual ao CFC também, 0,74. Sendo assim, você vai ter em mente que são 6 átomos na estrutura HC, 12 é o número de coordenação e 0,74 é o Fe. Né? Não erra isso, cara. Faz exercício. Aqui é um quadro geral, né? Não costuma cair muito questões sobre essas estruturas cristalinas distintas, como triclínico, ortorrômbico, romboédrico. Não é comum cair nada sobre fator de empacotamento, número de coordenação. Todavia, é muito comum cair esse quadro, perguntas sobre esse quadro aqui. O que é que esse quadro está trazendo de informação? Vamos aqui na cúbica, que vai ser facinho de você entender. A estrutura cúbica, né, ela tem todos os lados iguais, então vai ter eixos iguais, A igual a B igual a C. E ângulos, e os ângulos são todos de 90 graus. Já a tetragonal, você vai ter A igual a B diferente de C. Ou seja, a tetragonal ela é tipo um cubo esticado, né, um paralelepípedo. Então assim, você vai ter todos os ângulos em 90 graus. A ortorrômbica, você tem todos os lados diferentes, todos os ângulos igual a 90 graus. A monoclínica, você vai ter todos os lados diferentes e 2 ângulos igual a 90 graus e um ângulo diferente de 90 graus. A triclínica, você tem todos os lados diferentes e todos os ângulos são diferentes e nenhum é 90 graus. Isso é importante. Triclínico e ortorrômbico é muito comum você ver nessas perguntas. Então, lembra, triclínico, todos os ângulos diferentes e nenhum igual a 90 graus. O hexagonal, você vai ter A1 igual a A2, que é igual a 3, que é diferente de C. Né? É tipo a tetragonal que a gente tinha falado. Você tem os lados iguais e ela é esticada. Então você vai ter 3 ângulos de 90 graus e um ângulo de 120. A romboédrica, todos os lados são iguais, mas nenhum ângulo é igual. Todos os ângulos são iguais e nenhum ângulo é igual a 90 graus. Desculpa. Agora vamos entrar numa propriedade aqui que é bacana, principalmente quando a gente for estudar os ferro-carbono, as estruturas de ferro-carbono, que é o polimorfismo e a alotropia. O polimorfismo é quando um metal ou uma metal possui mais do que uma estrutura cristalina, de acordo com a pressão e temperatura que ela está sendo submetida. Então, assim, digamos lá no ferro, por exemplo, você tem o ferro alfa, né, que até determinada temperatura, quando se atinge determinada temperatura, ele muda de cristalização e passa para CFC. Né? Então,
isso é muito importante, porque quando isso acontece, você muda todas as características, as propriedades do material. Você mudou a estrutura cristalina. Né? E o caso particular do polimorfismo é a alotropia. A alotropia é quando você tem um sólido elementar, né? Mas, exemplo aqui que eu estou dando aqui é o carbono, né? Que você vai ter ali a grafita e o diamante, né? Que possuem estruturas cristalinas distintas. Ele muda, né? De acordo com a pressão. Então, assim, eu vou trazer um macete aqui. Você provavelmente não vai precisar diferenciar polimorfismo de alotropia nos concursos públicos, porque geralmente ele só pergunta sobre alotropia, né? Geralmente ele só fala o fenômeno da alotropia significa que blá 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 e diz qual é a definição. Então assim, você só vai ficar com, só vai olhar para a característica de metal ou se é um sólido elementar se tiver nas alternativas polimorfismo e alotropia. Aí você vai ter que definir. Nunca vi cair, tá? Nunca vi. Materiais cristalinos e não cristalinos. Monocristalino é aquele que o arranjo periódico e repetido dos átomos é perfeito, ou seja, ele se estende em toda a estrutura, toda a totalidade da amostra, sem interrupções. O policristalino é aquele que é formado por vários monocristais, né? Então, assim, esse encontro entre os monocristais define o que a gente vai chamar a partir de agora de grão, que vai ser importantíssimos para as características e propriedades dos materiais que vão ser submetidos a determinados tratamentos térmicos. Né? Plano cristalográficos e índice de Miller. Né? Aqui a gente vai falar aqui de plano cristalográfico, de direção cristalográfica e de índice de Miller. A princípio, plano cristalográfico são planos que passam pelos átomos. Né? E o índice de Miller é dado aí por HKL. Então, justamente para você dizer ali como é que está o ângulo do plano, por onde o plano está passando, né? Porque esse tipo de análise aqui, ele vai ser questionado para você no concurso público da seguinte forma: qual plano na estrutura CFC, por exemplo, é o mais denso? Então, se você não souber gerar o índice de Miller, você não vai saber a resposta, porque a resposta vai estar lá 101, 111, 1001. Né? Então, assim, eu vou explicar para vocês aqui como vocês rapidamente identificam, né, e fazem o índice de Miller. Eu vou pegar aqui o exemplo aqui dessa lateral aqui, essa face que gera o plano ABCD, e a gente vai fazer uma análise básica. A gente tem três eixos aqui, né, X, Y e Z, e você tem esse plano que eu acabei de citar. Esse plano, como vocês podem ver, ele está cortando o eixo Y em um único ponto. Né? E ele está cortando exatamente na célula unitária no ponto 1. Né? Já em X e Z, se você transferir esse ponto para um lado, esse plano de um lado para o outro, ou seja, vamos pegar esse plano e jogar em cima exatamente de Z e X. Ele vai tocar Z e X em infinitos pontos. Concorda comigo? Então, assim, ABCD é paralelo ao plano ZX. Logo, ele não toca em ZX, ele só vai tocar em ZX no infinito. Então, pelo índice de Miller, você vai fazer o seguinte. Como ele é paralelo a X, em X você vai colocar que seria o H, em H, 1 sobre alfa. Como ele toca em Y, em 1, você vai colocar como 1. E em Z, como está paralelo, você vai colocar 1 sobre infinito também. O limite de 1 sobre infinito é 0, então você vai ver que o índice de Miller vai dar 0, 1, 0. O plano 1, 1, 1 seria representado pelo plano DFH na figura do lado esquerdo aqui. E você consegue vê-lo aqui embaixo, né? Ela é tipo um triângulo, né? Tocando 3 pontos. A direção cristalográfica é dada pelo raio que que parte da origem do cubo e representado pelo ponto F. Né? O ponto F nesse caso é a origem e o raio seria essa seta aí, né, tocando em alguns dos vértices aí. A direção vai ser exatamente o ponto que ele está indo, né?
Ou seja, a direção FA nesse cubo aí é 1, 1, 1. Ou seja, A ele está em 1 em X, em 1 em Y e em 1 em Z. Né? A FH, você usa a mesma analogia, vai ser 1, 0, 1. FH porque ela está ali em cima do plano ZX e está em 0 em Y. Né? A anisotropia, essa aqui é uma parte muito importante, porque a anisotropia ela trata da variação das propriedades físicas do material de acordo com a direção do plano, a direção atômica, desculpa, a direção cristalográfica que você está analisando. Né? Um material anisotrópico é aquele que tem diferentes propriedades para cada direção. Um material isotrópico é aquele que tem todas as propriedades iguais em todas as direções do material. E vai ser muito comum você ouvir nas questões. Um material isotrópico, blá 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 blá. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa quando ele quer que você trate que o material tem a mesma propriedade para todas as direções. Então, galera, por hoje é só. Nesse momento aqui a gente vai ficar só com isso. Eu vou pedir para vocês aqui darem um like no vídeo, né, e se inscreverem no nosso canal. A proposta é que, se eu ver que realmente as pessoas estão aderindo ao canal, eu começo a fazer mais vídeos, né? E com o tempo eu vou ganhar mais experiência e vou fazer vídeos melhores, vou melhorando, e a proposta é que eu consiga ajudar você a chegar num nível de competitividade para conseguir atingir teu objetivo. Beleza? Até a próxima, galera.